Oi, eu sou Fernanda, sócia da Clínica Neolife e hoje vamos esclarecer algumas dúvidas jurídicas. No nosso atendimento, nos deparamos com algumas dúvidas dos pacientes oncológicos em relação aos seus direitos. E pensando em esclarecer e informar, convidamos os advogados Dr. Márcio e Dra. Aline. Obrigada pela presença e sejam bem-vindos. Bom, Dr. Márcio, muitas pessoas perguntam sobre a isenção de impostos. O paciente oncológico tem esse direito? Sim, Fernanda, quando os pacientes oncológicos normalmente perguntam sobre as isenções tributárias, eles estão se referindo à compra de veículos. Neste caso, comprovadamente, se ele possui o câncer, ele tem direito à isenção tributária na compra do veículo novo. Para isso, ele tem que seguir alguns requisitos administrativos e comprovar a doença perante as autoridades administrativas. No caso de uma injusta negativa, ele pode se socorrer da justiça através da ação judicial promovida por um advogado. Normalmente não é isso que acontece. Agora, quando falamos em isenções tributárias, nós também temos que lembrar que o paciente oncológico ou qualquer outro que possua uma doença severa ou grave tem direitos a outros benefícios de isenção tributária, como, por exemplo, o imposto sobre a renda. No caso do imposto sobre a renda, a Receita Federal ela possui normativos muito claros que somente têm benefícios aqueles que já são aposentados. No caso do paciente oncológico, se ele está na ativa e ele está trabalhando ou de uma certa forma ele ainda trabalha, ele precisaria buscar um advogado para ver a possibilidade de entrar com uma ação judicial, porque há julgados nesse sentido da isenção tributária quanto ao imposto de renda para os profissionais que estão na ativa, porque a Receita Federal ela não reconhece isso prontamente. Temos que lembrar também, por exemplo, outros impostos, o IPTU. Não existe uma legislação nacional que uniformize a isenção tributária para a questão do IPTU, mas sabemos e conhecemos que algumas cidades do Brasil dão e fornecem isso através da Câmara dos seus vereadores de leis que promovem essa isenção tributária para os pacientes com câncer. Então você deve pesquisar se na sua cidade existe essa isenção através da Câmara de Vereadores e se não existe, talvez procurar a possibilidade de conversar com um advogado para ver se há a possibilidade de entrar com uma ação declaratória no caso das doenças graves, como por exemplo o paciente de câncer. Outra pergunta que recebemos foi sobre o fundo de garantia. O paciente tem algum direito? Sim, nós temos o que falar sobre fundo de garantia, Fernanda, e dentro de fundo de garantia, o FGTS, também se envolve o PIS e o PASEP. Então, tudo que eu disser agora referente ao fundo de garantia engloba também o PIS e o PASEP. Para isso, o paciente com câncer ou oncológico, ele precisa ter um vínculo empregatício ou um registro em carteira, o que significa que em algum momento da vida dele, ele contribuiu com o fundo de garantia, ou seja, ele foi registrado, e ele deve ter um saldo vinculado na Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, a partir do diagnóstico, a confirmação do diagnóstico, ele pode requerer, junto à Caixa Econômica Federal, o saque do fundo de garantia, bem como o PIS e PASEP. Normalmente esse trâmite dura 5 dias e qualquer negativa pela Caixa, nesse procedimento administrativo, caberia também uma ação judicial. Não é o que se observa normalmente. A Caixa vem atestando e vem favorecendo o saque de FGTS para esses pacientes oncológicos. Mas lembrando que em caso de necessidade ele pode se socorrer do judiciário também. Também é interessante notar que quando se diz respeito ao paciente oncológico, nós podemos também fazer o mesmo benefício para os dependentes, ou seja, pai e filhos que vivem na mesma casa, que possuem um grau de dependência, também podem sacar o fundo de garantia decorrente de uma doença grave como essa. Interessante. Doutora Aline, em relação à aposentadoria? Pensando no paciente oncológico, eu vou abordar a aposentadoria por invalidez, que é um benefício previdenciário mensal para segurados que estejam incapacitados de maneira permanente. E ainda pensando no paciente oncológico, Fernanda, eu acho importante também a gente falar do auxílio-doença, que também é o benefício mensal, só que aí a incapacidade deste paciente, desse segurado, ela não é permanente, ela seria uma capacidade temporária. Doutora Aline, sabemos que os processos judiciais no Brasil são demorados e lentos. Para o paciente oncológico, existe algum benefício para acelerar esse processo? Fernanda, assim como os idosos acima de 60 anos têm direito à prioridade de tramitação, o paciente oncológico também pode se valer desse direito.
Basta o advogado comprovar no processo a condição, né, da doença e requerer a tramitação prioritária. Outros benefícios que eu acho importante citar seria a gratuidade no transporte público, tá? Que o paciente oncológico ele tem direito, aí tem que verificar em cada município para requerer, fazer o requerimento dessa isenção. A liberação do rodízio de veículos aqui na cidade de São Paulo, é possível também solicitar esse benefício. E a possibilidade de quitação do financiamento imobiliário, inclusive, Fernanda, esse é um assunto que eu gostaria de abordar no nosso próximo encontro. Então tá ótimo, até os nossos próximos encontros. Obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Então é isso. Dúvidas e sugestões, comentem aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal, assistam os nossos vídeos e até mais!